Meus queridos e amados irmãos, eu desejo saudar a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Quero dizer da minha alegria esta noite de me encontrar na presença de Deus, com a Santa Igreja do Senhor Jesus Cristo, que nesta quadra hiperlota este lugar, e juntos estamos na presença de nosso Senhor e Salvador, para adorá-lo, dizer que Ele é grande e receber das suas mãos, como já foi falado aqui esta noite, grandes e poderosos milagres. Quantos confirmam isso dizendo amém, meus irmãos? Meus queridos irmãos, é com muito prazer que nesta noite venho cumprir a escala do nosso estimado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, retornando aqui à filial em Carpina. Sempre é um grande prazer rever o gestor da filial, pastor Simas Dias, e também pastor Severino Alves de Almeida, que está aqui conosco esta noite, os demais ministros, presbíteros que aqui estão, ajudando na obra do Senhor, e toda a igreja que aqui está reunida nestes dias, até ao encerramento deste evento, glorificando o santo e maravilhoso nome de nosso Senhor Jesus. Quem diz amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel, onde está o texto escolhido para esta celebração, capítulo de número 3. Vamos ler o versículo 14, a última parte, onde está inserido o tema desta festa, para nossa reflexão. Ezequiel capítulo 3, versículo de número 14, a última parte que diz: mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Nós vamos ler em uma voz uníssona, ou em uma só voz, quando eu contar 3, por gentileza. Se estiver ao lado de uma pessoa sem o exemplar da Bíblia, você pode auxiliá-la. 1, 2, 3. Mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Meus queridos irmãos, estamos diante de um dos livros que está contido no Antigo Testamento, o livro do profeta Ezequiel. A Bíblia tem muitas informações para nos passar a respeito deste importante homem de Deus, a quem Deus chamou para uma das mais ferrenhas, árduas vocações, que era a vocação de profeta. Algumas informações merecem ser destacadas a início, antes de nós entrarmos propriamente no texto. Primeiro, o nome do profeta, o nome Ezequiel, é uma expressão composta de duas expressões hebraicas. A primeira expressão, razak, que quer dizer força, ou cura, ou restauração. E a segunda expressão é a expressão El, que é a abreviatura de um dos nomes de Deus no Antigo Testamento, que é Elohim. E como o hebraico se lê de trás para frente, então o significado do nome Ezequiel é Deus fortalece, ou Deus restaura. Diga comigo, Deus restaura. Entre os teólogos, Ezequiel ficou conhecido como o profeta do Espírito Santo. E esta nomenclatura lhe foi dada por causa das diversas vezes em que a expressão o Espírito me levantou ou me levou aparece no seu livro. Se você quiser anotar, Ezequiel capítulo 3, versículo 12, versículo 14, capítulo 8, versículo 3, capítulo 11, versículo 24 e ainda o capítulo 43, versículo de número 5. Este homem foi nascido e criado em Judá, na cidade de
Jerusalém. O capítulo 1, versículo 3, nos mostra que ele era filho de um homem chamado Buzi. Veja o que está na sua Bíblia. Ezequiel capítulo 1, versículo 3, nos diz assim: veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi. E ele acrescenta ainda a informação introdutória do seu livro, que Buzi era o sacerdote naquela época. Então, tudo nos leva a entender, e nós podemos afirmar que Ezequiel era um pretenso sacerdote, visto que o sacerdócio era hereditário. Na época em que Ezequiel escreve este livro, Deus estava falando de uma forma abundante. Ele não era o único porta-voz de Deus na sua época. Deus havia deixado Jeremias lá com o restante do povo em Jerusalém, que não havia sido deportado para a Babilônia. Deus levou Daniel na primeira leva para a Babilônia e o deixou no meio dos príncipes, no palácio de Nabucodonosor. Já Ezequiel, que foi na segunda leva de judeus, o que falaremos mais à frente, ele encontra-se localizado geograficamente na Babilônia, à beira do rio Quebar. Então, só para informar a nossa mente, Jeremias ficou com o restante do povo, Daniel ficou no palácio e Ezequiel no meio dos exilados à beira do rio Quebar. Isso nos ensina que não importa o lugar onde nós estejamos, o que importa é que estejamos na vontade de Deus. Há pessoas que só querem ser os profetas do palácio, porque querem estar junto do rei. Mas Deus tem profeta para cada lugar, para falar às pessoas específicas, porque Ele não fica sem testemunho. Quantos dizem amém, meus irmãos? Mas este homem foi chamado por Deus. E Ezequiel introduz o seu livro trazendo uma narrativa organizada de como se deu o seu chamado. Por não saber disso, os críticos da Bíblia acham que a Bíblia é uma colcha de retalhos. Mas esta fala a respeito da Bíblia não está de acordo com o conteúdo escriturístico, porque Ezequiel é um profeta organizado. Ele mostra o tempo em que aconteceu o chamado, o lugar em que aconteceu o chamado, o modo em que ele foi chamado, para que ele também foi chamado. E também acrescenta que Deus deu segurança a este homem no exercício do seu chamado. Diga amém. Quer uma prova? Veja o que está no capítulo 1, versículo 1, quando ele foca em que tempo Deus o chamou, dizendo: e aconteceu no 30º ano. Boa parte dos estudiosos dizem que essa expressão 30º ano não indica 30 anos do cativeiro, que duraria 70, senão de que faz uma alusão ao tempo em que o profeta completou 30 anos. Há quem diga que ele chegou 2, 3 anos antes, com 27 ou 28 anos. E no 30º ano, Deus resolveu chamá-lo para uma obra. E isso deixa claro, meus irmãos, esta descrição de Ezequiel, de que esta ou este chamado aconteceu no 30º ano, e ele acrescenta: no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de...
aquilo marcou o calendário de Ezequiel. Ele deixou claro: foi quando eu completei 30 anos, foi no 4º mês, e ainda diz o dia, e foi no dia 5º deste mês. Há experiências que Deus nos dá que marca a nossa história. E eu vim aqui com voz de Deus para dizer para todos nós, principalmente para esta nova geração: esperem experiências de Deus para você marcar na sua agenda. Foi ano tal, foi no mês tal e foi no dia tal que se abriram os céus. Aleluia. Mas ele também fala do lugar do chamado. Veja que ele diz: estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar. O versículo 3 acrescenta ainda que ele diz que veio expressamente a palavra do Senhor a ele quando ele estava na terra dos caldeus. Diga comigo: terra dos caldeus. Interessante essa informação. Nós pensamos, ou somos tentados a pensar, que as revelações de Deus vêm nos tempos em que nós estamos confortáveis. Mas Ezequiel mostra justamente o contrário. Onde ele estava? Estava cativo, prisioneiro em uma terra estranha, a temível e imponente Babilônia. E neste ambiente de cativeiro, ele diz: foi o lugar que Deus escolheu para me chamar. Está passando por tribulação, meu irmão? Está enfrentando dificuldades, pensando que vai se acabar? Saiba que este lugar onde você está é a plataforma que Deus utilizou para revelar a sua glória. Aleluia, bendito seja o nome de nosso Senhor. Ezequiel recebeu o seu chamado em terra estranha. Nós não estamos em solo pátrio. A igreja é peregrina em terra estranha. Somos peregrinos, forasteiros. A nossa cidade, disse Paulo aos Filipenses 3:20, está nos céus. E enquanto estamos aqui, a igreja é a voz de Deus na terra. Quantos confirmam isso dizendo glória a Deus, meus irmãos? Aí ele fala do tempo do seu chamado, 30º ano. O lugar do seu chamado entre os cativos, na terra dos caldeus. Aproximadamente no ano 597 antes de Cristo. Mas ele fala também do modo, o modo pelo qual ele foi chamado. Deus não se revela de uma forma só. Deus é um Deus de multiforme graça, de variadas revelações. E ele revelou-se de uma maneira especial para Ezequiel. O capítulo 1 nos diz aí o versículo 1: se abriram os céus. Quem sabe, como um bom judeu, Ezequiel jamais esperava uma revelação de Deus fora da sua terra, porque os judeus tinham uma ideia equivocada de que Deus estava circunscrito aos limites da terra prometida. Mas Deus disse: eu vou mostrar que não tem lugar que me prende. Até no cativeiro eu abro os céus. Arabacama shuri me andaramanás. E os céus estão abertos. Eu vou repetir esta noite: os céus estão abertos. Infelizmente nós nos acostumamos com coisas pequenas e não vamos adiante.
mas Deus tem coisas maiores para nós. Enquanto o mundo está mergulhado na violência, na prostituição, na bebedeira, nas drogas, para a igreja os céus estão abertos. Aleluia. E ele diz: e eu tive visões de Deus, ou eu vi visões de Deus. Uma característica muito presente no ministério profético eram as visões. Por isso que os profetas primeiro eram chamados de videntes, que significam aqueles que veem. E visão nada mais é do que um momento específico em que Deus abre os olhos espirituais de uma pessoa, para que ela veja aquilo que ninguém está vendo. Aleluia. E ele diz assim, olha, versículo 3. Ele diz que Deus abriu os céus. Diga comigo, Deus abriu os céus. Ele diz, Deus deu visões. Diga comigo, Deus deu visões. E ele diz que Deus falou. Diga comigo, Deus falou. Olha o versículo 3, quando ele diz: veio expressamente a palavra do Senhor. Ezequiel descreve-nos primeiro a visão que ele teve das coisas celestiais. Se o irmão quiser ver mais profundamente, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 28. Veja quantos versículos são para ele descrever a visão que ele teve. Mas depois ele diz que lhe veio a palavra. Deus não só revelou as coisas, mas falou com o profeta. E é isso que Deus quer fazer com você, adolescente. É isso que Deus quer fazer com a igreja nestes dias. Apesar de tanta hostilidade que estamos enfrentando neste mundo, tanta oposição, Deus quer abrir os céus. Deus quer nos dar visões. E Deus quer falar no meio do seu povo como tem falado estes dias. Glória a Deus. E a Bíblia nos diz, irmãos, o que Deus falou, Deus o chamou para uma obra. Veja o capítulo 2, por favor. O versículo de número 1 diz assim: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Deus chamou Ezequiel. E diz o texto que ele disse: põe-te em pé. Tudo nos leva a crer que ou ele caiu de joelhos, ou ele desmaiou diante da visão que teve. Porque existem níveis de revelação. Há revelações que Deus nos dá, que a gente está ali, várias pessoas ao nosso redor, eles não veem e a gente vê. E a gente não cai. Mas há níveis de revelação que são tão profundos que o ser humano em sua fragilidade não suporta e cai prostrado. Lembra de João na ilha de Patmos, quando Jesus falou como uma voz de trombeta atrás dele, que ele virou-se para ver quem falava com ele e disse que caiu aos seus pés como morto. Lembra de Saulo no caminho de Damasco, quando perto do meio-dia veio uma luz do céu e disse assim: o cercou, que tem hora que Deus cerca o homem, principalmente aquele que ele tem um chamado específico. Deus coloca uma cerca ao redor e diz: não vai para lugar nenhum, você é meu. Te prepara para o cerco de Deus. Cercado, você não vai para onde quer, você está detido, e é Deus quem vai deter e segurar a chave e diz: não vai para canto nenhum.
No Salmo 139, o salmista disse: me cercas por detrás e por diante. E quem sabe ele pensou: vou sair por cima. Ele disse: também não dá, porque tu pões sobre mim a tua mão. Aleluia. Aleluia. Deus chama, diga comigo, Deus chama. E Deus chamou ele de um título, que Jesus usa esse título para falar de si mesmo: Filho do Homem. A expressão Filho do Homem, ela aparece mais de 90 vezes no livro de Ezequiel. E a tradução mais perto da frase original seria Filho da carne fraca. Deus está lembrando que Ezequiel não passa de um ser humano limitado. Porque tem gente que é assim, Deus precisa estar lembrando, porque senão ele voa. Aí Deus fica lembrando: filho da carne fraca, eu vou te dar visão, mas teu pé tem que estar no chão. Eu vou falar contigo, mas teu pé tem que estar no chão. Baixa a bola, tu é filho do homem. Alabacarabachora macantaralamashandaralama. Que às vezes começa a profetizar, acha que as pessoas querem ouvir ele. Começa a orar, Jesus cura. Eu orei, Jesus curou. Você disse certo, você orou. Agora Jesus foi quem curou? Filho do homem. Filho do homem. Filho da carne fraca. E é interessante que Deus colocou o homem com o pezinho no chão, né? Para ensinar a ele 3 coisas: de onde ele veio, o que ele é e para onde ele vai. Deus não deu asa, Deus disse pezinho no chão. Por que, Senhor? Porque você é pó, aí está com o pé no pó. E para onde eu vou? Você vai para o pó, para onde você está pisando também. Filho do homem. Capítulo 2, versículo 2, Deus envia o profeta. Diz aí o texto: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Versículo 3, e disse-me: filho do homem, eu te envio. Veja, Deus chama e Deus envia. Deus disse a Ezequiel qual era o público para quem ele iria pregar. Veja que diz: eu te envio aos filhos de Israel. E Deus diz como era o caráter do público para quem ele ia pregar. Versículo 4: e os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás o quê? Assim diz o Senhor. Como era o público? De semblante duro. Isso é para esse povo que eu vou te enviar. Para um povo de caráter duro. Deus mostrou também as dificuldades que esse profeta enfrentaria. Porque Deus não alimenta relação romântica quando está falando de chamado. Ele vai dizer: o povo é duro e vai ter dificuldade. Deus não ilude ninguém quando chama para a obra. Veja o versículo 6. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam o quê? Sarças e espinhos. Olha a qualidade, aí joinha. Para contigo, e tu habites com quem? Escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Deus deixa ele ciente: haverá dificuldades, mas sou eu quem te chamei, e sou eu quem estou te enviando. No versículo 5, Deus diz para quem está chamando. Deus vocaciona. Olha o que diz: e eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um
Diga bem alto: profeta. Embora Ezequiel deveria se preparar para oficiar o sacerdócio, Deus chamou ele para ser um profeta. E essa expressão profeta significa falar no lugar de alguém. Os profetas eram chamados por Deus para falar em nome de Deus. Deuteronômio capítulo 18, versículo 18 a 20. Diz ainda que eles eram conhecidos como homens de Deus. Segundo Reis capítulo 4, versículo 21. E também como servos de Deus. Isaías capítulo 20, versículo de número 3. Dentre as muitas atribuições de um profeta, tarefas de um profeta, destaca-se de que eles tinham uma profunda sensibilidade diante do pecado. Jeremias capítulo 2, versículo de número 12. Não toleravam a crueldade, a injustiça e a imoralidade. Isaías 32, versículo 11. E também denunciavam quando o povo dava as costas para o verdadeiro Deus e adorava a ídolos. Eles então denunciavam a idolatria. Isso está em Jeremias capítulo 8, versículo de número 9 e versículo de número 10. Veja, Deus chama Ezequiel. Deus envia aos filhos de Israel. Deus o vocaciona. É para profeta Ezequiel. Mas a Bíblia diz também que Deus o capacita. Toda pessoa que Deus chama, Deus capacita. Veja o que está no capítulo 2, versículo 8 ao versículo 10. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. E diz o texto: então vi, e eis que uma mão se estendia para mim. Olha, a mão aparece a segunda vez aí. Uma mão se estendia para mim. E eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. Capítulo 3, versículo 1. Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Se era para ser um profeta, ele tinha que ter a palavra. Porque profeta fala a palavra. Aí se estende a mão. E eu gosto quando essa mão se estende, porque fala de providência. Aleluia. A mão se estendeu, pegou um rolo, era um pergaminho. A mensagem estava dentro, porque Ezequiel não ia escolher o que ia falar, já estava escrito no rolo: você vai falar isso aqui, viu? Aí abre a boca. Ele abre a boca e Deus: tome, meu filho, coma. Tem chamada de Deus, Deus vai te dar apetite pela palavra. Para a geração que Deus vai levantar, essa geração tem que ser comedora da palavra. Essa geração não pode gastar mais tempo no Instagram e na internet do que lendo a palavra. Tem que ser amiga da palavra, tem que comer a palavra, tem que ler a palavra, tem que desligar a televisão e se agarrar com a palavra. Come o rolo, come a palavra, enche as tuas entranhas desta palavra. Por que, Jeová? Porque ela vai ser o instrumento que tu vai usar para profetizar. Pregador não é contador de anedota, pregador não é pateta, pregador é profeta da
palavra. Come a palavra. Come a palavra. Deus capacita. Aleluia. Deus lhe deu a palavra. Outra coisa, capítulo 2, versículo 2. Veja o que é que está escrito. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me... Olha, Deus capacitando. Eu vou te dar a palavra, e vou te dar o meu Espírito. E a primeira coisa que o Espírito fez foi colocar ele de pé, porque Deus não usa gente caída. Levanta. E outra, Deus colocou ele de pé pelo Espírito Santo, e ele diz: eu ouvi o que me falava, porque até o momento ele não estava ouvindo, mas o Espírito deu sensibilidade. Agora você vai ouvir a minha voz falar com você. Igreja, Deus deu a nós a sua palavra e o seu Espírito. Em terceiro lugar, o Senhor preparou o profeta emocionalmente, porque Deus tinha dito que o povo era duro, sim ou não, meus irmãos? Aí Deus não ia mandar um profeta como água, mole, molenga, porque Deus, até nisso Deus trabalha, até o emocional do instrumento Deus trabalha de acordo com o povo. Para um povo quebrantado, Deus diz: Jeremias, um chorão. Mas para uma casa rebelde, Deus diz: um profeta com cara de diamante. E diamante é duro, viu, irmão? Corta vidro. Olha o que é que está escrito aí na tua Bíblia. Capítulo 3, versículo 8 e 9. Capítulo 3, versículo 8 e 9. Eis que fiz duro o teu rosto contra o seu rosto, e forte a tua fronte como a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assombres com o seu rosto, porque casa rebelde, eles são duros, Ezequiel, eu vou te fazer também duro. Parece que em outras palavras Deus estava dizendo: vai ser chumbo grosso. Aleluia. Aleluia. Qual o propósito de Deus com Ezequiel? Ou com o seu chamado? Capítulo 2, versículo 3 a 5. Os profetas eram chamados principalmente em momentos de apostasia e rebelião por parte do povo de Deus. E eles eram chamados com o propósito de denunciar as práticas pecaminosas. Veja que no capítulo 2, versículo de 1 a 7, Deus diz que o povo era casa rebelde, e Ezequiel devia denunciar essas práticas pecaminosas. O capítulo 14, versículo 6, veja na sua Bíblia, capítulo 14, versículo 6, Deus diz a Ezequiel que devia chamar o povo ao arrependimento. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová, convertei-vos e deixai os vossos ídolos, e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações. Chamando o povo, convertei-vos ao arrependimento e conduzi-los. Em terceiro lugar, além de denunciar as práticas pecaminosas e chamar o povo ao arrependimento, Ezequiel também devia profetizar restauração. Capítulo 37, versículo 21 ao 28. Lembra do vale de ossos secos? Deus usando o profeta para profetizar, restaurar. O ofício de Ezequiel revela o ofício da igreja aqui na terra. A igreja tem a tarefa de denunciar as práticas pecaminosas do mundo, de chamar os homens ao arrependimento e também profetizar a sua restauração. Mas
Eu quero concluir esta noite dizendo que Deus deu ao profeta segurança no chamado. Diga comigo, segurança no chamado. Deus sabia das dificuldades que ele ia enfrentar, e para isso lhe garantiu segurança. Capítulo 1, veja na sua Bíblia, versículo de número 3, a última parte. E ali esteve sobre ele o profeta, a mão do Senhor. A expressão mão aí é uma linguagem antropomórfica, atribuindo a Deus faculdades humanas. Quem lê João 4:24 sabe que Deus é espírito, e um espírito não tem carne e ossos. Jesus falou isso aos discípulos quando apareceu para eles: tocai-me, apalpai-me, porque um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Deus é amorfo, não tem forma humana. Deus é espírito. Mas naquela hora, uma mão apareceu sobre a vida de Ezequiel, lhe oferecendo companhia, segurança. Eu vou lhe chamar, você será meu porta-voz, você vai enfrentar dificuldades, mas eu lhe dou capacidade, e tem mais, eu vou estar contigo do teu lado. Aleluia. Em outras 6 oportunidades, está escrito que a mão de Deus estava sobre esse homem, junto ao rio Quebar. Qualquer homem que ouvir e obedecer a palavra de Deus, receberá a força necessária da parte do Senhor, para implementar essa palavra na vida de homens e de nações. 6 vezes a mão do Senhor aparece sobre Ezequiel, realizando tarefas distintas. O capítulo 1, versículo 3, nos mostra a mão de Deus sobre ele. Diga comigo, sobre ele. A expressão sobre significa por cima de. Então a primeira coisa que a mão de Deus se apresenta fazendo com Ezequiel é revestindo ele. Meu filho, eu estou com a minha mão sobre, por cima. Isso fala de revestir. Escute, revestir é isso aqui, ó. Assim eu estou vestido, assim eu estou revestido. É uma capa sobre outra capa. Está preparado para Deus fazer com isso com você neste congresso de adolescentes? Quando falou do batismo com o Espírito Santo, Jesus disse assim em Lucas 24, 45 em diante, ele disse: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Revestidos. Revestidos. Para enfrentar os desafios, nós precisamos estar revestidos de poder. Em segundo lugar, a mão de Deus aparece capacitando o profeta. Já lemos aqui, volte lá comigo, capítulo 2, versículo 9 e 10. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim. Diga comigo, uma mão se estendia para mim. Escuta, a mão de Deus para a igreja não está assim. A mão de Deus para a igreja está assim. Mão estendida e não mão recolhida. A gente lê as histórias do passado e se pergunta por que Deus não opera na mesma intensidade que antes. Não é porque Deus é mão de vaca, não. É porque nós não estamos buscando como deveríamos buscar.
Porque as joias de Deus estão nas mãos dele, e a sua mão está estendida e ninguém pode fazer voltar atrás. Se prepara, juventude. A mão de Deus vai se estender para te dar talentos. Te prepara para um investimento de Deus. E calabachúria. Jeremias disse: não sei falar, porque não passo de uma criança. Quando disse isso, Deus estendeu a mão e disse: é esse mesmo que eu vou usar. Tocou na boca dele e disse: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Recebe um toque de Deus aí nos teus lábios esta noite. Te prepara para ser chamado, para ser um porta-voz de Deus. Irmão Marcelo, eu leio a Bíblia e não consigo entender. Deus vai te dar aula pessoal de teologia. Te prepara para abrir a Bíblia e o Espírito Santo abrir a tua mente para compreender a palavra. E você vai ver Deus capacitar. Aleluia. Aleluia. A mão está estendida. A mão está estendida. A mão está estendida. A mão está estendida. Come o rolo, que a mão está estendida. Come o rolo. A mão está estendida, a mão está estendida. A mão se estendeu para mim. Diga comigo: a mão se estendeu para mim. Está estendida a mão. Te prepara para receber variedade de línguas, interpretação das línguas, o dom de profecia. Deus vai investir com mão forte. O teclado, por favor. A mão está estendida. A mão está estendida. Deva nakamante urimiko banarashandaralamas. Eu sinto que está descendo algo do céu sobre nós. É a mão estendida tocando na tua boca. Deus vai te tomar com variedade de língua. Recebe a glória de Deus. Aleluia. Moisés disse: Senhor, eu sou pesado de língua. Deus disse: te preocupa não. Quem fez a boca do mudo? Só um teclado, por favor. Deus vai tirar o cabresto que impedia você de pregar hoje. Te prepara, adolescente, para ser uma metralhadora pregando a palavra. Te prepara para sair da campanha evangelizadora ganhando bebum, cachaceiro, traficante de droga. Deus vai tomar a tua boca para falar com a terra. A mão está estendida. A mão está estendida. Recebe um toque nos teus lábios esta noite. Vai fluir línguas estranhas variadas assim, olha. Ei, decomanavassuri andaralabacalabaharabalabadas. Uma tocha de fogo está queimando teus lábios aí, sentado agora. Recebe a glória de Deus. Está fluindo como o rio dos teus lábios. Volta a profetizar. Volta a profetizar. Satanás colocou no teu coração para parar de usar o dom que Deus te deu. Mas Deus está hoje pegando o abanador e abanando, dizendo: volta. Volta, acende a brasa. Acende a brasa. A mão está capacitando. Te
prepara para ocupar cargos altos na faculdade. A mão está tocando na tua mente, tu terás as melhores notas nas provas. Deus vai tirar os incrédulos das cadeiras dos príncipes lá fora e vai colocar crente salvo, batizado com o Espírito Santo, na faculdade de medicina, psicologia. Te prepara para ser advogado, juiz, doutor, médico. Te prepara. A mão está capacitando. Olha que coisa linda. Deus vai te tomar agora num cântico espiritual. A coisa mais linda agora. Está descendo algo do céu, algo do céu, algo do céu. Recebe algo do céu. Fala em línguas a primeira vez. Aí sentado mesmo, abra a boca e seja batizado com o Espírito Santo. Deus começa a te queimar agora. Agora. Capítulo 3, versículo 12. A mão do Senhor aparece de novo. E diz o texto: e levantou-me o Espírito. É isso que o Espírito vai fazer aqui esta noite, vai levantar. Você vai sair desse congresso dizendo: levantou-me o Espírito. Levantou-me o Espírito. Levantou-me o Espírito. Tem gente aqui que chegou se arrastando, mas o Espírito vai pegar pelos cachos do cabelo e vai levantar. Você é meu, você é meu. O Espírito está te levantando, irmão. O Espírito está te levantando dessa depressão, irmã, dessa síndrome do pânico. Tu pensaste que ia morrer, tu pensaste que essa prova ia te matar. Deus está curando a tua alma e dizendo: levanta, profeta, levanta. Satanás armou um laço de suicídio, mas Jeová fechou a tua cova. Levantou-me o Espírito. Levantou-me o Espírito. Pastor, nos permite ficar de pé, meus irmãos. Vamos ficar de pé. Aleluia. Mas, irmão Marcelo, eu estou no vale. Capítulo 3, versículo 22 diz que Ezequiel estava no vale, mas a mão estava ali. A mão está contigo até no vale. O salmista disse: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não teria mal algum, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Escuta, que isso aqui é muito alto. Isso aqui é muito alto. Os homens já desenvolveram diversos métodos de sair de um lugar para outro. Deus desenvolveu o método natural, andando de um lugar para outro. Os homens inventaram bicicleta, moto, carro, avião, elevador. Sai de um lugar para outro. Mas tem um método que só Deus tem. E Deus usou esse método com Ezequiel. Ezequiel estava aqui sentado na sua casa. De repente a mão do Senhor chegava e dizia: vamos dar uma volta aqui.
arrebatava ele em espírito e levava para viagens espirituais. Está preparado para fazer viagens espirituais? Abacatora, bacalabarabassura, macantaralamas. No capítulo 8 diz que Deus levou ele lá no templo em Jerusalém. E ele estava em Babilônia. Bora lá. Tu vai ver porque é que eu vou permitir Nabucodonosor destruir o templo. É porque o templo está cheio de abominação. E a minha glória vai sair de lá. Deus leva Ezequiel no templo do reino milenial, que nem construído ainda foi. Deus diz: bora comigo e vê antecipadamente o que vai acontecer. E dá mais as medidas. Sabe por que a mão, ela usa, a mão levanta e a mão dirige. E esta mão está estendida aqui esta noite sobre nós. Quem está sentindo a presença de Jesus aqui com a gente? Vamos adorar. Eu quero cantar um hino com vocês. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder. Teu poder. Vamos cantar? Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder. Teu poder. Canta. Então vem me incendiar. Teu coração é o meu altar. Canta. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. teu coração Entra a bateria. é o meu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Vamos lá? Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. O pastor nos permite fazer o convite esta noite para as pessoas não evangélicas que estão no nosso meio. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Se você deseja receber o perdão dos seus pecados e ter o seu nome escrito no livro da vida, vem à frente esta noite com a sua mão levantada como sinal de aceitação. Você que não é crente, que está afastado dos caminhos do Senhor, venha para a frente em nome de Jesus. Meu coração é o meu altar. Vamos adorar a igreja. Quero ouvir o Onde está uma vida para Jesus? Uma vida para Jesus. Aleluia. Te damos. Vamos cantar? Te damos. Pode ser melhor. Teu é o poder. Teu é o poder. Para sempre, amém. Canta, igreja. Te damos. Onde está uma vida para Jesus? Uma vida para Jesus. Teu é o poder. Para sempre, amém. Te damos glória. Te damos
Aleluia. Te damos glória. Veja, se você estar aí do lado com alguém que não é crente, convide essa pessoa a vir à frente esta noite. Pra sempre, amém. Então vem incendiar Teu coração. Você pode levantar a sua mão e pedir a Jesus isso esta noite. Quero ouvir Isso, canta para o Senhor. tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Está vindo a primeira pessoa para Jesus? Onde está? Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Podem sentar, meus irmãos.